Hi guys, how's it going? I'm fine, thanks. I'm teaching. I love teaching. What about you? What are you doing? Como vocês percebem, nesta aula nós vamos enfocar o uso de uma coisa muito comum em inglês. O presente contínuo ou presente progressivo, present continuous or present progressive. Same stuff, mesma coisa, pessoal. Nós já aprendemos neste ponto do nosso curso, melhor dizendo, o simple present. O simple present é usado para falar de ações que expressam uma verdade geral, um fato como um todo, ok? Ou rotina. For example, I like rock. I live em Minas Gerais. I love Minas Gerais. Isso aí são ações comuns, ações gerais, são fatos, são hábitos, etc. E o present continuous? What is the difference? O present continuous é usado para falar da ação não como um todo. Ele é usado para descrever uma ação momentânea. Ele dá ênfase à repetição, continuidade da ação. Olha só um exemplo. I am a teacher. Isso é um fato, uma verdade geral. Simple present. I teach English. Isso é outro fato. Eu dou aula de inglês. Now, at this moment, I am teaching on video. Quer dizer, neste exato momento, eu estou dando aula no vídeo para vocês. Tá vendo? Essa é a grande diferença. Isso existe também em português, mas não é tratado como um tempo verbal à parte. Por exemplo, ô fulano, o que você está fazendo? Eu estou assistindo TV. Eu estou assistindo TV. A gente em Minas fala, eu estou assistindo TV, não dá nem para entender direito, né? Eu estou assistindo TV, eu estou estudando para uma prova. Isso em português é considerado expressão verbal, perífrase verbal. Em inglês é um tempo estudado à parte, mas um tempo muito simples. Vocês perceberam? Para formar o present continuous, basta que eu use o verbo ser ou estar, to be. Quem aí até o momento não se lembra de verbo to be? Tenho medo da resposta. Se você confunde ainda um pouco o verbo to be, volte lá nas primeiras aulas, na parte de gramática, to be, e dê uma revisada, ok? Então, o present continuous ele é formado do to be no presente, mais o verbo principal no ing. Apenas isso, ó. Am, is ou are, mais o verbo. Então, am, is ou are. Working, trabalhando, reading, lendo, studying, estudando. Então, se você quer dizer, por exemplo, eu estou estudando. I am studying. Excellent. Ela está assistindo TV. She is watching TV. Excellent. Vamos fazer uma análise do nosso quadro para finalizarmos o assunto? Tá vendo como é fácil? Come on, let's go? Então, olha só. What are you doing? Uma pergunta muito comum. O que você está fazendo? What are you doing? I am studying. Se você diz eu estudo, está errado. I am studying. Eu estou estudando. Então é importante lembrar, o present continuous é formado pela junção de verbo to be no presente. Vamos recordar? I am, he, she, it, is, you, we e they are. Mais o verbo seguinte no ing. Peguei aqui no nosso exemplo o verbo read, ler, né? Então, reading, lendo. Portanto, se sou eu, repeat please. I am reading. He is reading. She is reading. It is reading. Então, ele está lendo, ela está lendo, ele ou ela para coisas ou animais. Mas coisas ou animais leem? Depende, às vezes uma câmera está lendo uma memória, o computador está lendo, o tablet, etc. Daqui a pouco os aparelhos vão até falar mesmo, vão ler sozinhos para a gente, tá? You are reading. We are reading. They are reading. Você ou vocês estão lendo, nós estamos lendo, eles estão lendo. Agora uma coisa importante reforçar. Observe esse exemplo comigo de novo. Se eu digo I studying, está errado. Eu estudando, incompleto. Se eu digo I am study, está errado. Eu estudo. Então, o correto, repito, é a junção de verbo to be, am, is ou are, com um verbo no ing. Observem também essa pergunta. O que houve com o verbo to be?
Ele inverteu-se com o sujeito, para indicar que se trata de pergunta. Se fosse negativa, o que eu faria para dizer que eu não estou estudando? Apenas acrescentamos not. I am not studying. Então, o que a gente pode concluir, tá, de maneira geral, é o quê? Nós não formamos o verbo, o present continuous, melhor dizendo, com o verbo to be, mas o verbo principal no ing. Prestem atenção, ing é uma forma invariável, ok? Então, é igual ao infinitivo. Se eu digo to work, é trabalhar, acabou. Se eu digo working, trabalhando, não há variação. Então, quando eu uso present continuous, o que é que vai variar na minha frase? I, he, she, it, etc. O verbo to be. Vocês já aprenderam o verbo to be. I am, he, she, it is, you, we, they are. Então, o que varia é uma coisa que nós já aprendemos, verbo to be. Outro detalhe, como fazemos uma pergunta utilizando o verbo to be? Em inglês temos que colocar um verbo antes do sujeito, verbo auxiliar, mas verbo to be não aceita verbo auxiliar, nós já sabemos. Eu vou inverter o verbo to be, não é isso? Beleza? Negativa, como eu faço? Eu uso verbo auxiliar, do mais not, mas verbo to be não aceita verbo auxiliar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o not após o verbo to be. Remember that, I'm not, he, she, it, isn't, you, we e they aren't. Qualquer dúvida, como eu disse, voltem na nossa aula anterior sobre verbo to be. Então, pergunto para vocês, eu já aprendi verbo to be. ING é invariável. A base do meu tempo verbal é verbo to be. O que vai acontecer? Eu vou inventar outras regras ou eu vou utilizar o que eu já aprendi, inverter o verbo to be na interrogativa, colocar not na negativa? O que vocês acham mais fácil? Claro que é manter o que já aprendemos, não é isso? Pois é, por isso que inglês é uma língua tão fácil e inteligente. O que nós vamos fazer no present continuous para fazer pergunta ou negativa é o mesmo que já aprendemos sobre o verbo to be. Vamos apenas repetir o processo, alright? Então, para fazer pergunta, inverte o verbo to be com o sujeito. Am I? Is he? Is she? Is it? Are you? Are we? Are they? Reading. E para fazer negativa, acrescentamos o not. I'm not reading. He, she, it is not reading. You, we e they aren't reading. Eu até não coloquei no nosso quadro isso. Sabe por quê, pessoal? Para não ficarmos habitolados, para não ficarmos reféns da memorização. Se nós já aprendemos isso sobre verbo to be, nós já sabemos no present continuous. Se eu tenho dúvida, retorne e assista novamente a nossa aula sobre verbo to be. Ok? Thank you. Bye bye.